Quando você entra em um ambiente, as pessoas sentem. Mesmo que você não diga uma palavra, seu corpo comunica. Seu silêncio diz mais do que suas falas poderiam alcançar. E ainda assim, em um mundo onde todos gritam para serem vistos, poucos são realmente respeitados. E a verdade brutal é esta: ninguém respeita o que não teme um pouco. E Carl Jung sabia disso. Sabia que por trás de cada olhar desviado, de cada silêncio constrangido, de cada desprezo disfarçado de educação, existia um julgamento oculto, um cálculo inconsciente. Quem é você? Você impõe ou suplica? Desde a infância aprendemos a agradar, a abaixar os olhos, a sorrir mesmo quando a alma grita. Somos domesticados para sermos aceitos, mas nunca respeitados. E Jung alertava: aquele que reprime sua natureza instintiva, aquele que enterra sua raiva legítima, sua firmeza e sua sombra, está condenado a ser fantoche da vontade dos outros. O respeito nasce quando o outro sente que você conhece sua própria escuridão, mas escolhe, com domínio, não usá-la. Na clínica, Jung observava um padrão recorrente em homens que se sentiam invisíveis, ignorados, emasculados. Todos haviam renegado seus impulsos de enfrentamento. Tinham sido educados para serem bonzinhos, mas nunca firmes. Tinham medo de desagradar e, por isso, se tornaram descartáveis. Eles não tinham voz, não tinham limite, e sem limites, você vira solo invadido, território neutro, alvo fácil. Estudos contemporâneos em psicologia social confirmam o que Jung intuía. Pessoas que expressam de forma controlada sua assertividade são mais respeitadas em grupos. O respeito não vem da passividade, mas da presença. Não vem da fala mansa, mas do alinhamento entre gesto, olhar e verdade interior. Respeito é vibração. É quando sua energia diz: eu sei até onde vou permitir que você avance. Jung dizia que o homem que não confronta sua sombra é dominado por ela. O homem que não tem coragem de dizer não com o rosto firme e sem tremor na voz, acabará dizendo sim às situações que o destroem. E por trás dessa fragilidade mora uma alma dilacerada, porque ela sabe que está traindo a si mesma. O preço do respeito é você assumir a sua própria densidade. É ser capaz de frustrar quem esperava que você fosse submisso. É não abaixar a cabeça quando o mundo espera obediência cega. E isso dói. Isso custa relações, custa elogios, custa aplausos. Mas como Jung dizia, melhor ser inteiro do que bom. Quando você é inteiro, você não é agradável o tempo todo. Você é verdadeiro. E isso constrange os fracos. Isso perturba os manipuladores. Isso intimida os que vivem da máscara social. Mas também, inevitavelmente, isso atrai respeito. Respeito não se implora. Se impõe com postura, clareza e energia limpa. Jung entendia que o arquétipo do guerreiro não é sobre violência, é sobre presença, sobre saber onde você termina e onde o outro começa, sobre colocar limites sem gritar, sobre manter a calma mesmo quando tudo ao redor está tentando te derrubar. Isso exige um pacto com a sua sombra. Exige que você a olhe nos olhos e diga: eu te vejo e vou usar sua força, não seu descontrole. Respeito é o reflexo da sua relação com o seu próprio abismo. Se você não encara sua raiva, sua insegurança, sua vontade de sumir ou de destruir, você será controlado por elas, ou, pior, pelos outros, que enxergam em você alguém fácil de dobrar. E o mundo está cheio de predadores sociais. Gente que fareja a fraqueza emocional como tubarão no sangue. Gente que só te respeita quando percebe que você tem garras, mesmo que escondidas. A civilização nos ensinou a fingir equilíbrio.
Jung ensinou a ser equilibrado de verdade, a integrar aquilo que você quer esconder, a não ter medo da sua intensidade. Porque só quem carrega o próprio caos com responsabilidade pode entrar num ambiente e ser respeitado sem dizer uma palavra. E essa é a força silenciosa, aquela que não precisa provar nada, porque ela é sentida. Se você quer ser respeitado, entenda isso. O preço é carregar seu peso. O peso de ser autêntico. O peso de não se curvar. O peso de ser rejeitado por não agradar a todos. Mas esse é o único preço que vale a pena pagar. E Jung pagou. Com coragem, com enfrentamento, com integridade. Porque o respeito verdadeiro nasce da integridade com a própria sombra. Mas então, por que tão poucos decidem pagar o preço do respeito? Porque é solitário, porque é cansativo, porque exige que você mate o homem dócil dentro de si, aquele que vive esperando permissão para existir. A sociedade inteira foi moldada para que você se conforme. Desde o berço, que ensinaram a pedir licença, a se vestir como os outros querem, a se calar para manter a harmonia, a sorrir, mesmo quando o coração sangra. Te ensinaram que ser respeitado é menos importante do que ser aceito. E você acreditou. Por anos, décadas talvez, até o dia em que percebeu. Você é aceito, apenas na medida em que se anula. Jung dizia que a grande tragédia do homem moderno é ter perdido a conexão com sua essência. Ele se afastou do instinto, do mito, do símbolo e se tornou um ser vazio, agradador, funcional, mas perdido. E um homem perdido não é respeitado, porque ele nem sabe onde está, muito menos onde quer chegar. E se você não sabe seu lugar, alguém vai decidir isso por você. Você já notou como algumas pessoas entram em um espaço e automaticamente os outros ajustam o tom de voz, o comportamento, o olhar? Isso não é sorte, não é carisma, é campo psíquico, é força inconsciente de presença. E essa presença só emerge quando um homem enfrentou seu inferno pessoal. Quando ele ficou cara a cara com seus demônios e, ao invés de fugir, se sentou com eles, ouviu, chorou, enlouqueceu, se reconstruiu, saiu do outro lado com algo que os outros não têm: substância, alma, gravidade. Você não compra respeito com dinheiro, não conquista com inteligência, não implora com gentileza. Você conquista vivendo com espinha erguida e alma suja de verdade. A sombra não é o que há de errado em você, é o que você teve medo de aceitar. É sua raiva que você nunca expressou, sua frustração acumulada, sua vontade de gritar, de bater na mesa, de dizer chega, de ser ouvido sem abaixar a cabeça. Jung não via a sombra como inimiga, ele a via como força negada. E todo homem que nega sua força está condenado à servidão emocional. Mas não é fácil. Você vai perder amigos, vai desagradar a família, vai ser mal compreendido, vai assustar quem te conhecia fraco. Porque o respeito, diferente do afeto, não nasce da doçura. Ele nasce da firmeza, da clareza, do silêncio que pesa. E quando você aprende a habitar esse silêncio, quando aprende a caminhar como quem carrega um segredo sagrado, o segredo de ter tocado o próprio abismo, você começa a emanar algo que o mundo moderno não entende, mas sente: autoridade interior. Autoridade não é gritar, não é mandar, é ser tão alinhado entre o que pensa, sente e faz que ninguém ousa atravessar seus limites. É ser tão consciente da sua sombra que ninguém quer testar até onde você vai. Mas para isso, você vai ter que matar versões de si que ainda vivem por aprovação. Vai ter que decepcionar quem sempre te manipulou com elogios. Vai ter que virar as costas para aquele velho eu, submisso, educado demais, gentil demais, fraco demais. E quando você fizer isso, o mundo vai resistir. Eles vão te chamar de arrogante, de insensível, de diferente, mas por dentro eles saberão. Agora você impõe respeito. O arquétipo do guerreiro, segundo Jung, é aquele que sabe usar sua espada com propósito, não por vaidade, não por vingança,
mas por integridade. Um homem assim não ataca, mas também não recua. Ele é o guardião da própria verdade. Ele aprendeu que não dá mais para viver se explicando, se diminuindo, se moldando para caber em espaços pequenos. E então, uma revolução interna acontece. Você para de pedir perdão por existir, para de andar curvado, para de hesitar. E de repente, o mundo nota. Seu olhar muda, seu passo muda, seu silêncio agora incomoda. E aquele que antes era invisível, agora é impossível de ser ignorado. Este é o homem que Jung admirava. Não o bom moço domesticado, mas o selvagem que se tornou consciente. O guerreiro que aprendeu a dançar com sua sombra sem se perder nela. E esse homem não precisa mais gritar para ser ouvido, porque sua própria presença já é uma afirmação. Mas para se tornar esse homem, você terá que atravessar o vale, terá que romper com o passado, terá que se decepcionar com seus ídolos, terá que encarar o espelho e admitir: fui fraco demais por tempo demais, mas isso acaba agora. E então, o processo começa. A dor vem, a rejeição vem, a solidão por vezes parece insuportável. Mas depois vem o respeito, o verdadeiro, aquele que não se compra, aquele que se sente, aquele que transforma a forma como o mundo te enxerga, porque você, antes de tudo, se enxergou. Mas o respeito não se compra com palavras ou diplomas. Ele é cultivado no silêncio dos teus atos, nos limites que você impõe e na firmeza com que você se recusa a ser moldado por pressões externas. Carl Jung compreendeu isso como poucos. Ele entendia que a psique humana é um campo de batalha entre a persona, a máscara social, e a sombra, aquilo que reprimimos, negamos ou tememos ser. E foi nesse confronto interno que ele percebeu: o verdadeiro respeito nasce quando um homem encara sua própria escuridão sem fugir dela. Você quer ser respeitado? Então, você precisa começar pelo que é mais difícil: se olhar sem filtros, sem a necessidade de agradar, sem a necessidade de ser aceito. A maioria das pessoas quer aprovação, mas Jung diria: quem vive em busca de aprovação morre pelas mãos da rejeição. O respeito começa quando você deixa de negociar a sua essência por conveniência. Os homens que impõem respeito não são os mais simpáticos, nem os mais falantes, são os mais conscientes, os que andam com o silêncio cheio de presença, que entram em uma sala e não precisam levantar a voz, porque sua postura já diz tudo. Esses homens não estão tentando parecer confiantes, eles estão alinhados com o que são. Isso é raro porque exige confronto, exige disciplina, exige autoanálise. O mundo respeita quem não implora, quem não vive se explicando, quem não se curva diante do caos emocional dos outros. O mundo respeita aquele que tem domínio sobre si mesmo quando tudo ao redor é incerteza. Carl Jung sabia que, para um homem se tornar inteiro e, por consequência, respeitado, ele precisa integrar a própria sombra. O que significa isso? Significa reconhecer que há dentro de você impulsos, desejos, instintos e raivas que você tenta esconder, mas que só ganham poder quando você os ignora. O homem que domina sua sombra não é o mais bonzinho, é o mais lúcido. Ele sabe o que é capaz de fazer e por isso escolhe com consciência o que fazer. Respeito não é medo, respeito é autoridade interior. E essa autoridade só nasce quando você para de terceirizar a responsabilidade da sua vida. Quando você para de culpar seus pais, seu passado, seu chefe ou sua ex. Quando você para de usar o papel de vítima como desculpa para não agir. O mundo pode até não ser justo, mas se você não for justo com você mesmo, quem será? O preço do respeito é a integridade. É a dor de dizer não
quando todos esperam um sim. É a solidão de seguir seu próprio caminho. É o sacrifício de abandonar velhos hábitos, velhos amigos, velhos vícios. Mas é também o portal para uma vida onde você não precisa mais se esconder, onde sua presença carrega um peso real, onde você não precisa gritar para ser ouvido, porque até o seu silêncio já carrega a verdade. As raízes do respeito não se fixam em terrenos rasos. Elas se aprofundam em zonas da alma onde poucos ousam entrar. Jung compreendia que o respeito verdadeiro não é algo que se exige, é algo que se evoca. Ele emerge naturalmente de quem enfrentou a si mesmo, de quem superou os próprios impulsos mais baixos e se reconstruiu, pedra por pedra, depois de encarar a sua própria ruína. Muitos homens hoje confundem respeito com intimidação. Acreditam que basta impor medo, parecer invulnerável, erguer a voz. Mas isso não é respeito. É controle disfarçado. É insegurança maquiada de força. O respeito genuíno não se constrói no grito. Ele nasce no silêncio de quem não precisa provar mais nada para ninguém. Nasce na sobriedade de quem conhece seus limites e não aceita que sejam cruzados. Carl Jung dizia que nenhum homem se torna pleno sem antes ter passado pelo processo de individuação, esse mergulho profundo na própria alma para distinguir o que é seu do que foi colocado ali pelos outros. O homem que ainda vive para agradar o pai ausente, a mãe exigente ou a sociedade que o rejeita é um homem fragmentado. É alguém que ainda não se encontrou. E quem não se encontrou não impõe respeito, apenas carrega uma máscara bem construída. Quando você se individua, quando deixa de ser um reflexo do mundo e começa a ser uma verdade em carne viva, você muda. Sua voz muda, seu olhar muda, sua presença pesa. As pessoas sentem, e mesmo que elas não saibam explicar, elas respeitam, porque elas percebem que ali diante delas está alguém que já andou pelo próprio inferno e voltou com os olhos em chamas. Alguém que já chorou calado, que já perdeu tudo, mas que ainda assim permaneceu inteiro. Alguém que não tem mais medo de ser mal interpretado, porque já não depende da aprovação alheia para existir. O respeito que você busca não está no reconhecimento externo. Ele está na sua capacidade de se manter inteiro, mesmo quando tudo tenta te despedaçar. Está na sua habilidade de dizer: isso eu aceito e isso eu não aceito, mesmo que isso signifique perder amigos, perder oportunidades ou ficar sozinho. Está na sua força silenciosa de continuar dia após dia sendo fiel ao que é, mesmo quando ninguém está olhando. Jung diria: a sombra que você reprime te domina, mas a sombra que você integra te fortalece. O homem que integra sua sombra, que a compreende, que a utiliza como fonte de energia bruta, esse homem se torna perigoso. Não porque ele deseja o mal, mas porque ele conhece a si mesmo o suficiente para não precisar provar nada. E esse tipo de homem é respeitado até pelos inimigos. Mas há algo que poucos têm coragem de encarar. O respeito não é conquistado da noite para o dia. Ele é esculpido em silêncio, nos momentos em que você escolhe não trair a si mesmo, mesmo que isso custe tudo. Ele surge nos nãos que você diz quando o mundo inteiro espera que você diga sim. Ele floresce nos limites que você impõe, mesmo que isso te torne impopular. E ele se fortalece cada vez que você decide ser real, ao invés de ser aceito. Jung compreendia que ser respeitado não é ser admirado, é ser temido de um jeito sutil, não pelo medo físico, mas pelo peso da sua verdade. Quando você se transforma em alguém que não pode ser comprado, nem convencido, nem distraído, o mundo se curva. Porque há escassez de homens assim. Homens que não precisam gritar para serem ouvidos. Homens que carregam o próprio caos no peito e o dominam sem negar sua existência. Se você quer respeito,
Pare de mendigar aprovação. Pare de se explicar demais. Pare de justificar sua grandeza para mentes pequenas. Em vez disso, trabalhe no escuro. Construa a si mesmo no silêncio, e quando estiver pronto, o mundo não terá outra escolha a não ser te ouvir. Porque presença não se finge, ela se sente. Você quer ser respeitado? Então comece agora mesmo a trilhar o caminho de volta para si. Encare suas sombras, cure suas feridas, elimine o que te enfraquece. Transforme dor em disciplina, rejeição em sabedoria, solidão em presença. E quando o mundo perceber que você não precisa dele para se manter de pé, é aí que ele vai começar a te respeitar. E se essa mensagem te atingiu, não ignore, não deixa isso passar. Esse vídeo é o tipo de conteúdo que o algoritmo tenta esconder, mas você chegou até aqui por um motivo. A sua transformação não é uma opção, é uma urgência. Inscreva-se agora no canal. Não por vaidade, mas porque você precisa ser lembrado todos os dias de quem você é capaz de se tornar. Aqui, a verdade dói, mas ela liberta. E só os que aguentam essa dor são os que o mundo aprende a respeitar.